Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 7 de julho. Ibovespa apresentou uma boa recuperação após um pregão que abriu aqui com forte queda, duas primeiras horas de pregão com forte queda e depois só reação aqui para o Ibovespa, conseguindo inclusive superar a máxima do dia, gerando a formação de um martelo no gráfico diário, depois de um movimento de baixa. Esse é um padrão de reversão dos candles que aumenta a chance de ter um repique de alta, ou seja, a reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Quando eu falo repique de alta é porque estamos dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário e também pelo gráfico semanal. O desafio para o Ibovespa, o desafio para o Ibovespa fica aqui nessa região de suporte do antigo retângulo, uma região em torno de 52.700 pontos a 52.800 pontos. Seria o principal desafio do Ibov. Ibov novamente acima dos 53 mil pontos, começa a enfraquecer a perspectiva de ir lá direto aos 50 mil pontos. Então vamos ver o comportamento do índice em cima desse patamar aqui de resistência, o provável teste dessa região. O fato principal é que além dessa formação acontece pelo segundo dia consecutivo sem conseguir fechar para baixo dos 52 mil pontos, que ainda continua sendo um suporte relevante para o Ibovespa. PETR4 no pregão de hoje, alta de 2,61%, foi lá embaixo também, houve uma bela reação, depois de um candle de definição, agora um engolfo de alta, uma formação de fundo descendente, está em tendência de baixa de curto a médio prazo, e o desafio principal para Petro num repique maior de alta seria uma região ali na faixa dos R$12, começando nos R$12, mas tornando-se mais relevante na região dos R$12,25, de 12,25 a 12,30. Então esse seria o principal desafio para Petro. Movimentação para baixo agora no intraday pode funcionar aí como uma possibilidade de compra de day trade, dependendo aqui do que fizeram a correção no G60. A partir do próximo pregão. Vale 5 também gerou um engolfo de alta, foi lá embaixo, testou níveis de suportes mais relevantes, como aquela região de 14,46 a 14,23, a mínima de hoje foi 14,28. Conseguiu uma bela reação pelo G60, fechou acima do gap de baixa que ela abriu no pregão de hoje, então ponto positivo. Desafio principal aí no próximo pregão no intraday na faixa dos R$15,23, que é outro gap aqui, pelo próprio gráfico de 60 minutos, mas também trabalhando na possibilidade de compra seria mais para day trade, olhando a chance de alguma correção aqui no intraday, alguma tentativa de queda, seguido de uma sinalização de alta no gráfico de 10 ou 15 minutos, uma preferência seria por compra, tentando pegar uma parte de um repique de alta, focando inicialmente em day trade. Olhando agora para os papéis que a gente movimentou hoje, Smiles recomendei compra na superação dos R$52, dos R$53,08, que era a máxima do dia. Ela abriu uma primeira hora de pregão ali dentro da hora de pregão anterior, que já tinha mencionado isso na última videoanálise. Enfim, a compra foi executada em R$53,09, stop em R$52,29, que já poderia perfeitamente subir para baixo da mínima do pregão de hoje, depois desse forte candle de alta de 2,33%, objetivo em 55,49%, o risco é de 1,51% nessa ação. Por enquanto vai apontando aqui, está em tendência de alta e vai apontando para o rompimento da máxima histórica, que é R$ 54,71, o que seria algo favorável para nossa entrada e a busca do objetivo desta operação. Outro papel que a gente chegou a recomendar compra é CTIP3, executada mais aqui na última hora de pregão, mais para penúltima última hora de pregão em R$ 35,32, compra executada nessa ação. A correção não foi tão grande em relação ao movimento de alta que anterior, pode até ter uma correção um pouco maior, mas devido à força apresentada nesse movimento de subida, o ativo pode simplesmente passar direto aqui e corrigir um pouco mais adiante. Então, por isso, a tentativa no primeiro momento de pegar um movimento que venha a ser um pouco mais forte para cima nessa ação. Então, 35,32 entrada, stop em 34,79 com risco de 1,5%, está abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, a mínima do pregão de hoje já é um ponto de referência, 34,98, porque se voltar a perder a mínima do pregão de hoje, vai aumentar a chance de ter essa correção um pouco maior e até satisfatória ainda, tanto no tempo quanto no preço,
para um movimento aí para de repente pegar uma compra um pouco mais abaixo em cima desse papel. O objetivo em 36,91 para essa operação. Dando sequência, outros ativos, lembrando que esses ativos que é importante ressaltar também que nós seguimos comprados na Lame 4, que foi hoje lá embaixo, dentro do que a gente já falou, tentou uma compra aqui nesse papel, e aí na expectativa que não corrigisse tanto ou no preço ou no tempo, ela está por enquanto corrigindo um pouco mais no tempo, e se essa ação gerar aqui a superação da máxima no pregão de hoje, reforça a chance de subida aí, que seria favorável para a nossa operação, a superação de R$ 17,85. Então seguimos aí nesse papel. O ponto de referência agora para um possível stop, que está mais abaixo, foi cadastrado em 17,33, seria na faixa de R$ 17,50 abaixo da mínima do pregão de hoje. Então esses ativos que nós estamos comprados são ativos que estão alinhados para cima em tendências de prazos superiores, como o gráfico semanal, o gráfico mensal. Outro papel que também está alinhado para cima, Cielo 3, a Cielo, segue fazendo aqui uma correção, também apresentou um candle aqui de possível recuperação. Então é um ativo que abre-se a possibilidade de entrada aí na superação da máxima do pregão de hoje, que a gente vai estar acompanhando a partir do próximo pregão, também ativo alinhado para cima em diversos tempos gráficos. Um que vinha alinhado para cima e terminou perdendo força nas últimas 3 semanas, e todo esse movimento aqui para baixo, foi a IP3, chegando num nível de suporte importante. Então, como ela veio aqui basicamente direto nesse movimento, com a possibilidade de algum repique aqui para uma região dos R$ 22, então é uma das alternativas também de buscar alguma entrada, essa um pouco mais ousada, porque ela terminou perdendo um pouco a característica da tendência de alta do gráfico diário, com esse movimento forte para baixo, e a entrada seria na superação desses 21,60, tentando pegar um movimento aí para cima, logicamente avaliando uma possível chegada na faixa dos R$ 22, qual seria o comportamento do preço e se daria para evoluir o stop, mover o stop para cima. E as operações que a gente tinha de venda, nós encerramos no pregão de hoje. Veio VT4 encerrada aí no preço de entrada, 44,07, ou seja, praticamente pagando os custos operacionais. Pelo movimento que ela fez no G60, vindo para baixo e não vindo para perder a mínima do pregão anterior, que seria algo positivo, decidi sair porque realmente ficou travado depois da venda, não andou. E a outra que a gente também saiu um pouquinho abaixo do preço de venda, 15,05, foi a CCRO3. Depois que a gente saiu, foi lá embaixo, em 14,90 novamente, agora voltou e está em 15,19, enfim. Ativo terminou não gerando uma configuração que eu gosto de ver a favor da operação e terminei optando pela saída em 15,05, levemente positivo nessa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.